Caríssimos irmãos e irmãs, estamos vivendo o tempo do Natal, este tempo santo no qual a Igreja adora o Senhor nascido em Belém, para a nossa salvação, para o nosso bem, para que nós pudéssemos encontrar a vida. E neste período santo, neste tempo santo do Natal, algumas celebrações se fazem presentes, são celebradas pela Igreja, que estão extremamente relacionadas ao nascimento de Jesus. Nós caminhamos neste período do Natal, no início da vida de Jesus entre a humanidade. Adoramos o Senhor, assim como os reis magos o adoraram. Celebramos, no final do tempo do Natal, a festa do batismo do Senhor, no sentido de que é o início da sua missão, do anúncio do reino de Deus a toda a humanidade. E hoje, especificamente, nós estamos celebrando a solenidade da Sagrada Família de Nazaré. Nós que acolhemos o Senhor, nascido em Belém, vamos ao encontro desta Sagrada Família, desta família santa, a família constituída por José, Maria e Jesus. E vamos, nesta celebração, nesta solenidade, vamos aprender da Sagrada Família, aprender a viver este profundo espírito de família, esta família humana que acolheu o Salvador da humanidade, que deu a Jesus todas as condições humanas para que ele pudesse crescer em sabedoria, graça, diante de Deus e dos homens. A Sagrada Família é como que um modelo para as nossas famílias. É inspiradora para a vida das nossas famílias. Olhando a Sagrada Família de José, Maria e Jesus, nós somos convidados a aprender do relacionamento interno da vida da Sagrada Família, deste sentido profundo de vida familiar que aconteceu e que se realizou em Nazaré, para renovar e para transformar as nossas famílias. Irmãos e irmãs, nós vivemos um tempo no qual as famílias são duramente atingidas por tantas e tantas situações que pretendem desagregar, desfazer aquilo que se chama de família tradicional. A família como nós a conhecemos, como nós aprendemos a amar, porque nossas raízes estão nesta realidade da família fundada no sacramento do matrimônio entre homem e mulher com os seus filhos. A família hoje sofre as mais terríveis agressões. Há como que uma onda, como que um tsunami que pretende destruir a estrutura familiar. E nós que somos cristãos e que não somos contra ninguém, que não queremos atacar ninguém, nem ofender a ninguém, a única coisa que queremos é que a vontade de Deus esteja presente na vida das pessoas, porque sabemos que esta vontade é fonte de felicidade, é fonte de realização, é fonte de plenitude e de alegria. Portanto, defender a família não é ir contra aqueles que têm eventualmente uma outra visão em relação à família. Defender a família é defender o ser humano, é defender o mundo, é defender esta estrutura antropológica, seja esta estrutura do ser humano, que precisa ter no ambiente familiar a base, o sustento para toda a sua existência. Famílias bem formadas produzem pessoas com capacidade de amar corretamente, com capacidade de escutar o que Deus lhes pede, com capacidade de construir uma sociedade fundada na verdade, fundada na justiça e no amor. Aceitar a desagregação da família significa inserir no mundo um vírus de destruição. Significa não ter mais critérios,
não ter mais valores, não ter mais alicerces sobre os quais fundar a própria existência. Uma sociedade sem a família corre o risco de se transformar ou num grande quartel onde alguns poucos dominam e mandam e determinam o que todos os demais devem fazer, ou num grande caos, onde cada um faz o que bem entende, cada um faz o que quer, porque não tem o alicerce de uma boa educação afetiva, de uma boa educação cultural, religiosa. Portanto, celebrar a Sagrada Família significa, antes de tudo, agradecer a Deus por este grande dom que é Jesus e que nos foi dado dentro da realidade, dentro do quadro da família de Nazaré. Celebrar a Sagrada Família significa rezar pelas famílias, especialmente pelas nossas famílias, para que nós verdadeiramente possamos viver este espírito familiar de forma profunda, enraizada, e assim teremos uma renovação da própria sociedade. Celebrar a Sagrada Família significa, para os jovens, comprometer-se verdadeiramente num namoro sério, onde se busca não o egoísmo, não a realização de desejos e de paixões baixas, mas onde se busca de verdade ir ao encontro do outro ou da outra com quem eu vou construir, edificar a minha vida, alicerçar a minha vida. Celebrar a Sagrada Família significa, para os pais, assumir novamente a responsabilidade de manter unida a sua família. E para os filhos, significa viver esta obediência filial para com seus pais. Celebrar a Sagrada Família significa entender que nós que somos a Igreja, somos uma grande família, e que Jesus é nosso irmão, e que Nossa Senhora é nossa mãe, e que São José é nosso pai, e que eles representam a Santíssima Trindade, o próprio Deus entre nós. É uma forma de manifestar na vida da Igreja esta vida familiar da Santíssima Trindade que nós também devemos viver nas nossas realidades do dia a dia. Vamos ouvir as leituras que serão proclamadas em nossas santas missas neste domingo da Sagrada Família. A primeira leitura é tirada do livro do Eclesiástico. É um livro de sabedoria, um livro que ensina como se deve viver a vida com Deus. Leitura do livro do Eclesiástico. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que junta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta leitura do Antigo Testamento, que tem como finalidade este livro do Eclesiástico indicar um caminho de sabedoria, ou seja, um caminho de felicidade para o ser humano, nos ensina sobre a importância de viver o quarto mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. A honra que se dá ao pai e à mãe significa o respeito, a capacidade de escutá-los, de obedecê-los,
de aprender com a experiência daqueles que já viveram mais tempo do que nós e, principalmente, a capacidade de cuidar deles quando eles tiverem a necessidade derivada da velhice. Hoje, o desrespeito para com os pais é um sinal do desrespeito para com Deus, especialmente quando os pais buscam educar os seus filhos dentro de uma sociedade que ensina valores que são efêmeros e muitos deles pecaminosos. A obediência aos pais é a garantia de que nós estamos escutando a voz do próprio Deus em nossa vida. Portanto, esta primeira leitura é um apelo aos filhos. Apelo a que respeitem os seus pais, que escutem os seus pais, que procurem de verdade aprender a lição de vida que muitas vezes eles nos dão sem palavras, sem dizer alguma coisa, mas pelo seu esforço, pela sua luta, pela sua capacidade de manter a fidelidade no casamento, de procurar educar bem os seus filhos. Tudo isto deve nos servir de lição para que nós aprendamos também a respeitá-los, a amá-los, a rezar por eles e a viver sempre preocupados com o bem-estar que eles merecem depois de terem se sacrificado por nós. Ouçamos agora a segunda leitura. É um trecho do Novo Testamento, uma das cartas de São Paulo aos Colossenses. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo. E sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus o Pai. Esposas, sede solícitas para com os vossos maridos, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto ao Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nesta leitura, o apóstolo São Paulo apresenta algumas virtudes da vida em família. O que é importante salientar, em termos gerais, é o fato de que, na vida familiar, cada um é responsável pelo outro. Cada um tem algo a oferecer para o bem da família e para o crescimento dos demais. Os pais são mestres, ensinam os seus filhos. Os filhos devem submeter-se aos seus pais na obediência. Mas tanto pais como filhos devem viver um profundo amor entre si, este amor que os leva de verdade a acolherem um ao outro, a respeitarem-se mutuamente, a se ajudarem em relação às dificuldades, aos problemas que cada um vive e, fundamentalmente, a viverem um profundo espírito de perdão. A vida familiar, muitas vezes, irmãos e irmãs, se desgasta pelas dificuldades, pelas realidades do dia a dia,
tanto internas como externas da vida familiar. Mas o que é importante é não desanimar, é não se abandonar um ao outro, é cuidar-se, é entender que cada um tem o dever, a obrigação de levar adiante o peso da vida familiar, colaborando para o bem de toda a família. Ouçamos agora, finalmente, o texto do Evangelho deste domingo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho desta festa, desta solenidade da Sagrada Família, nos apresenta detalhes práticos, corriqueiros da vida da Sagrada Família. Nos mostra Jesus inserido dentro do quadro da vida familiar, obediente a seus pais. Jesus que também deu uma certa preocupação aos seus pais, mas não uma preocupação derivada do seu egoísmo, ou derivada do fato de que Jesus queria desobedecê-los. Mas Jesus tinha algo maior. Tinha um pai que é Deus, a quem dar conta da sua vida. E Jesus veio a este mundo, viveu a realidade da Sagrada Família, mas a sua vida tinha um sentido maior do que a simples vida familiar de Nazaré. Jesus veio para nos levar para o céu, para nos ensinar o caminho da salvação e para ser este caminho. Por isso, Jesus quer deixar marcada a sua missão. E por isso Jesus, no templo, discute com os doutores da lei, já, de certa forma, pré-anuncia a razão da sua vinda a este mundo. Isto é um motivo de preocupação para os seus pais. Mas quando Jesus volta com eles para Nazaré, o evangelista nos diz que ele era-lhes submisso, ou seja, os obedecia. Viveu 30 anos na vida da família de Nazaré, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com a sua obediência e com a sua generosidade. Este trecho do Evangelho nos ensina como é importante para os pais entenderem a vocação dos seus filhos. Assim como Jesus foi chamado a algo maior, os filhos também são chamados, alguns em geral, a formarem novas famílias, a educarem os filhos na fé. E os pais devem ter esta compreensão e devem preparar os filhos não para si, mas para que eles possam assumir na sociedade a sua missão de viver a vida familiar com verdade, com amor, segundo o que Deus espera.
Esta é a grande missão dos pais: preparar os filhos para a vida. Em alguns casos, Deus também pode chamar os filhos para que eles o sigam no sacerdócio, na vida religiosa. Isto para os pais deve ser um motivo de alegria. Um pai e uma mãe que entregam o seu filho ao seminário da diocese ou a uma congregação para serem religiosos ou religiosas, recebem uma grande bênção de Deus e devem ser generosos e não atrapalhar aquilo que Deus pede para os seus filhos. A Sagrada Família é um exemplo de convivência, é um exemplo de amor vivido na prática do dia a dia. Aprendamos da Sagrada Família a viver assim e peçamos a Deus que abençoe nossas famílias e que nos faça ser verdadeiramente como a família de Nazaré. Pessoas que se amam, que obedecem a Deus e que cuidam uns dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.